Olá, bem-vindos ao canal Falas do Henrique. A nossa intenção é passar informações de como funciona o mundo espiritual. E nesse vídeo nós vamos falar sobre reflexão. Bom, se você já acompanha o nosso canal, então clica aqui embaixo no joinha, que ajuda a divulgar o vídeo. Se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Desde já, nosso muito obrigado. Então, a palavra reflexão significa o ato de meditar sobre algum fato ou de se pensar em alguma coisa. Agora, já a palavra reflexo significa aquilo que é produzido por reflexão, mas que nesse caso significa refletir uma figura ou uma imagem, e isso através de um espelho. Logo, a palavra reflexão também significa o efeito de refletir alguém ou alguma coisa. Bom, quando a gente olha para um espelho, nós podemos ver a nossa imagem refletida. E isso serve para que a gente consiga se arrumar. Ou seja, com a imagem refletida no espelho, nós podemos arrumar o nosso cabelo, podemos arrumar as nossas roupas. Em outras palavras, podemos arrumar a nossa imagem quando a imagem refletida não nos agrada. E assim, nós arrumamos a imagem do espelho de acordo com a imagem que nós temos de nós mesmos. Porém, uma coisa que poucos se dão conta é que a imagem refletida no espelho, na verdade, é uma imagem invertida. Ou seja, quando nós nos arrumamos frente ao espelho, estamos arrumando uma imagem invertida e diferente daquela que as pessoas têm da gente. Bom, com certeza, muitos vão dizer que isso não faz a menor diferença e que isso não influencia a gente em nada. Mas isso pode servir, por exemplo, para explicar aquelas reações que algumas pessoas têm quando se veem numa fotografia ou num filme caseiro e não gostam do que veem ou então se acham estranhas. Ou mais, quando descobrem neles alguns detalhes que não haviam percebido em si mesmo. E a explicação para essas reações é justamente porque quando a pessoa se vê na foto ou no filme, ela se vê como o mundo está vendo ela, e não como ela se viu quando se arrumou. Bom, isso pode até parecer um assunto sem sentido, mas quando nós paramos para pensar que nem sempre a imagem que nós temos de nós mesmos é a mesma imagem que o mundo tem de nós, aí então a coisa ganha um outro sentido. E isso porque, a partir dessa análise, nós podemos entender o motivo pelo qual, muitas vezes, apesar de uma pessoa se esforçar para ser agradável, compreensiva e pacífica, ainda assim muitos não vão conseguir entender as suas atitudes. E isso se dá porque cada pessoa pensa e age conforme as suas convicções internas e pessoais, que foram aprendidas através dos anos, nos ambientes em que essa pessoa viveu e com as pessoas com quem essa pessoa conviveu. Logo, o resultado final não acontece por mágica, bênção ou castigo, mas sim por consequência do que foi aprendido e do que foi vivido. É certo também que algumas pessoas, algumas vezes, conseguem se diferenciar no meio em que vivem. E assim mesmo, sem querer, acabam se destacando e virando exemplos. Mas esses exemplos não são comuns e por isso só aparecem vez ou outra para chamar a nossa atenção. E a grande explicação para isso é que esses exemplos, quando aparecem, servem para que a gente possa olhar para eles
e depois olharmos para nós mesmos, para comparar se o que nós estamos fazendo está servindo para a nossa evolução pessoal e individual, ou se está servindo apenas para que o mundo nos aceite. E para que assim a gente possa ser mais um na multidão. Bem, e essa é uma análise tão importante que pode até servir para modificar algumas vidas. Tanto que em outubro de 2020 foi recebida uma mensagem no Grupo Espírita Trabalhadores da Luz. E essa mensagem foi assinada pelo Espírito Manuela. Eu vou deixar ela aqui na descrição desse vídeo. E a mensagem é assim, abre aspas. O espelho reflete o que a ele se mostra. O que vemos refletido é o que somos, e não o que os outros veem. Os reflexos estão em toda parte. Uns são bons e outros nem tanto. Uns são alegres e outros demonstram agonia. Mas ainda assim são reflexos. E o ato de se quebrar o reflexo, ou de não se querer ver o que está refletido, não mudará a essência do que se é na realidade. Quando se olha para dentro, não se vê o que refletiu, pois o reflexo é do exterior. A essência vive encoberta, e o segredo é buscar descobri-la, para que possa aparecer e se mostrar como é, e não o que se pensava, que se refletia. Tenham paz. Fecha aspas, assinado Manuela. E isso é para a gente pensar. Bom, esperamos que vocês tenham gostado. E acredite, todos nós temos mentores espirituais que nos orientam o tempo todo e nos ajudam sempre que a gente deixa. Até o próximo vídeo. Tudo de bom e muita luz.